Jesus está sorrindo. Para a gente feliz, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Alma gêmea de minha alma, grita no caminho, 12 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, em jornada e esplendores, através da eternidade, sustenta os seus amores. Vocês saírem daqui cantarolando, mas ele veio para nós psicograficamente. Ele é história de um escravo que tomava conta de uma menininha de vez. E ela cantava assim para acalentar. Porque eu fiquei de pouco, mas com muito amor para dar. Eu estou aqui com você, pequenininha, deixa eu cuidar de você. Minha menina, tem nada pra perder. Sossegadinha, Deus vai cuidar de você. Minha menina, tem nada pra perder. Prontinho, sossegadinha, Deus vai cuidar de você. Bom, gente, e essa cantiga era cantada pela Bonfaninha, mas ela ficou velha, veio a carta de alforria, de liberdade, e ela não tinha para onde ir. Só que aquele bebezinho no berço cresceu. E aí inverteu-se o quadro. Já a moça, aquele bebezinho já a moça, passou a cuidar da vovó, a Ninha, e cantava assim para ela. Oh, minha vovó, Aninha, que nunca
o seu corpinho precisou da sua pele enrugadinha, passo a mão e mansinho, cantando aquela cantiga que um dia cantou pra mim. Trome, minha vozinha, aqui nos braços meus. Trome, sossegadinha, deixa eu cuidar de você. Trome, minha vozinha, nada tem que temer. Trome, nos braços meus, Deus vai cuidar de você. Gente, boa noite. Aqui estamos nessa sexta-feira especial, né? Um pouquinho diferente daquilo que é habitual nas nossas noites das sextas-feiras, porque nós estamos aqui para encerrar a nossa semana de Célia Xavier. Dá uma tristezazinha um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz, porque foi uma semana tão bonita, foram palestras bonitas, né? Capazes de trazer reflexões, de tocar os nossos corações, e foi muito bom. E antes da gente dar sequência a tudo isso que temos para falar, queremos agradecer aos músicos, ao Bento, a Marília, ao nosso amigo o Elson, né, que atenderam a nossa solicitação e aqui estão para abrilhantarem, para poder trazer harmonização para esses momentos antes da palestra. Então, muito obrigado a vocês, né, mais uma vez, em nome da nossa casa, em nome da nossa semana. Isso. Ô, gente, então a Semana de Célia Xavier, ela é uma semana que já faz parte do calendário da nossa casa. Porque precisamos, sim, homenagear a essa que dá nome à nossa casa. E esta é a nossa 21ª Semana de Célia Xavier, ininterrupta, né? Todos os anos, esse é o 21º ano de Semana de Célia Xavier. E para que a gente possa estar ampliando isso, optamos por fazermos a Feira do Livro e os livros estão todos com 15% de desconto. Então fica aí como sugestão para vocês adquirirem também presentes, né, para Natal, porque temos preços excelentes lá na feira. Vocês podem ver que tem os pezinhos que estão ali, né, e os pezinhos todos, se vocês seguirem, eles vão dar lá na Feira do Livro. E essa semana de Célia Xavier, como a semana de Kardec, né, que são semanas especiais, elas são uma realização do Departamento de Evangelização de Adultos, que é o DEA, né, aqui da nossa casa, eu, a Jo, a Cíntia, que é a dirigente da segunda-feira, que coordenamos esse departamento, e temos aqui também a presença hoje do nosso diretor doutrinário, que é o Parreira, que ali está, do nosso presidente também, o Humberto, nosso tão caro amigo. E então está ali, né, para a gente falar um pouquinho, a Célia Xavier. Deixa eu chegar aqui no cantinho para não tampar. Ali está ali a Célia Xavier, bonitinha, né, jovenzinha. E ela nasceu no dia 19 de novembro, por isso a data, por isso a semana, né?
em homenagem a essa data do nascimento dela, 19 de novembro de 1916. E ela desencarnou em 1943, com 26 anos. Muito jovem, né? Muito jovem. Ela tinha saúde frágil, então, em consequência disso, ela veio desencarnar. Mas era uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, muito da paz. E foi por isso também que nós optamos pela escolha do tema da semana, que foi: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E então, como dizíamos, a Célia desencarnou aos 26 anos e o pai, né, ficou muito sentido e quis homenagear a Célia de alguma maneira. Ele quis eternizar a Célia. E a maneira como ele encontrou foi doando esse terreno. Ele doou esse lote para que pudesse ser construída aqui uma casa espírita que pudesse ter o nome da sua filha, Célia Xavier. E daí a 2 anos, no dia 27 de dezembro de 1945, estava aí sendo inaugurada a casa de Célia Xavier. Então, assim, para a gente, né, trazer assim, em rápidas palavras, quem foi Célia Xavier? E hoje, né, encerrando a nossa semana tão bonita, que tocou tanto no nosso coração, nós temos a alegria de termos a presença do Wagner. Quem não gosta do Wagner, né? Ele... não sei não. Mas então o Wagner está ali, né, com muito carinho, com muita atenção, com muita boa vontade, atendeu a nossa solicitação e está aqui para fazer o fechamento para a gente dessa nossa semana. E ele vem sim para falar de paz. Mas antes que a gente passe a palavra para ele, vamos aquietar o nosso coração, vamos fazer a nossa prece, né, para que possamos dar o início. Logo em seguida da prece, a fala já está com o Wagner. Senhor, aqui estamos, porque nós queremos, além de homenagear Célia Xavier, queremos ouvir, queremos aprender, tudo isso porque nós dizemos que queremos melhorar, aperfeiçoar em nós essa obra tão bonita que foi iniciada por Jesus, intensificar a nossa vida interior para que nós possamos nos transformar em pessoas mais amorosas. Que nós possamos, ao ouvir a fala do nosso tão querido Wagner, sentir aumentada, sentir fortalecida a nossa fé. Conceda a ele, Senhor, boas ideias e que a espiritualidade amiga possa estar ao seu lado, o amparando, ajudando em tudo aquilo que lhe seja necessário. E assim, Senhor, na certeza do teu auxílio, da tua presença, nós damos início, então, a essa nossa palestra da noite. Boa noite a todos. Eles são generosos. É uma alegria voltar à casa de Célia, rever os amigos, pessoas tão queridas, como o nosso querido Pedro, sua esposa, Márcio, esse casal maravilhoso que coordena essa reunião, e os que vêm prestigiar, né? Zé Pedro Marília. E hoje nós temos até o Welleson. Eu falei assim: Welleson, peraí, aí você vai vir me assistir, né? Uma agenda tão vasta como ele tem, mas a gente fica feliz porque isso constitui a fraternidade. O mundo tem sofrido muito por ausência de um sentimento despretensioso, por ausência de simplicidade nas buscas, no olhar, nos sentidos. E essa semana que esteve toda ela presa, Francisco de Assis, para homenagear aquela que deu nome a essa instituição e enaltecer a busca espiritual de tantos corações, encarnados e desencarnados, a gente nota que o mundo, embora ele apresente quadros que atormentem, que obsidiem, que inquietem, que instabilizem, que criem pânico, medos, fobias, todo esse processo é um processo culminante, é um processo de autodescoberta,
de desmontagem de estruturas. E a gente gostaria de começar a nossa proposta, fechando essa semana, e pensando na suavidade de Francisco, que se eternizou no mundo e que influencia a crentes e ateus, a povos mais diversos, porque ele não perdeu a sua originalidade, ele não perdeu a sua verdade, que ele encontrou no Cristo de Deus e conseguiu adaptá-la. E a gente lembra aqui do Emmanuel, que ele diz que a luz é de Deus, mas a mente é o espelho da vida em toda parte. Então nós vamos refletir essa luz de Deus, de acordo com as nossas potências, com o nosso desenvolvimento, com as nossas habilidades, que são valores que nós vamos trabalhando no tempo. Então nós gostaríamos de trazer uma história que por si constitui um recado para todo religioso, para todas as pessoas que têm buscado Deus, que têm de alguma forma trabalhado para encontrar para encontrar a sua paz, a sua realização. Se nós fôssemos balizar a nossa fala sobre essa identidade pessoal, sobre essa harmonização, a frase de Jesus no Evangelho que diz assim, que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa frase resume a inquietude do nosso tempo e de todos os tempos por que passamos. E Francisco encontrou a sua identidade, o seu lugar, a proposta. E existem outros Franciscos, né? Anônimos ou famosos, como o nosso Xavier. Existem muitos Franciscos. Mas ele foi um balizador dessa paz, dessa harmonia. E se a gente pudesse emoldurar na doutrina, doutrinariamente, a gente diria o seguinte: olha, o estudo de evolução mostra que nós temos uma construção multimilenar. Ninguém é harmônico e tem paz quando, na verdade, não construiu um conceito, uma percepção do universo e não encontrou a força divina naquilo que viu e sentiu, por onde andou, por onde passou. Então, se nós formos considerar paz como uma forma de aquietar-se, identificar-se, encontrar-se essencialmente, isso só será possível nas fases que estão vencendo primitividade e expiação e prova. Porque são as fases que são elementares e que sem elas ninguém tem consciência de si no contexto universal. Impossível. Um primitivo é instintivo. Ele age por instinto. E tudo que ele fizer dentro da instintividade está certo. Porque ele está instaurando reflexo, ele está ilustrando a mente. Depois dessa fase primitiva, vem expiação e prova, porque é quando a moral se agrega. Mas ele teve tantas experiências para comer, beber, dormir, procriar, que ele estabeleceu critérios no campo mental, na mente. A mente que é o espelho da vida, em qualquer parte. Então ele estabeleceu parâmetros. E ele começa a se balizar, ele por ele. Aí nós chamamos isso de consciência relativa. Porque a somatória de experiências desse indivíduo no tempo, para comer, beber, dormir, procriar, porque é o que o animal faz, são as atividades do animal, e o homem faz parte, ele escola disso, mas ele herdou do animal, então naturalmente ele tem balizamento. Aí ele sofistica essa busca do comer, beber, dormir, procriar. Quando ele sofistica, ele tem moral agregada, regra de bem proceder. Ele sabe qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor tática, qual o maior proveito nessa ou naquela situação. Isso é moral, gente. Porque a gente acha que moral é ficar obedecendo, ir lá na estátua e baixar a cabeça e repetir mantras. Para muita gente moral é isso. Não. Isso é um condicionamento religioso. São os ofícios. São os mandamentos, os preceitos das religiões.
Isso é uma convenção humana. Mas a essência das coisas, elas são trabalhadas. E realmente isso interessa. É isso que interessa. A construção de uma consciência que se libera das amarras temporais. Por isso que se fala de religião cósmica, que é o último livro do Honório. A proposta dele era essa. Ouvindo Sócrates, ele tem uma concepção que ultrapassa as barreiras religiosas de qualquer tempo. E mostra que a essência da doutrina, porque a doutrina espírita não é religião, como muitos querem. Não é. Não é mesmo. Kardec afirmou e provou que não é. Não é uma religião. O espiritismo é a seiva que pode inspirar as religiões. Interessa a todas, porque o espiritismo trabalha com fatos, com fundamentos, com princípios. E ele nunca vestiu ninguém. O espiritismo não veste ninguém. Um médium, um expositor, ele pode criar, estabelecer um modismo. Mas é por conta dele. Por conta dele. Quem disse que para fazer palestra tem que ser só como o Divaldo? Isso é a La Manière, é a moda dele. Ele criou esse estilo para ele. Outros podem gostar. Mas não tem um outro estilo? O Honório não fazia oratória. O Honório estudava. É o estilo do Honório. E nós vamos encontrar uma diversidade. Tem orador que conta piada, que conta casos de consultório, que se prende à área dele. É o que ele tem para oferecer. Não ajuda? Ajuda. Então, existem roupas, existem capas. E a gente vai ter que entender isso para poder encontrar paz. Porque paz não é movimento repetido. No movimento espírita a gente vê muita repetição de movimento. Movimento de trabalho. Mas poucas vezes se vê alma falando. Alma, coração. O Chico é show. Todo mundo concorda. Porque o Chico não era uma roupa que ele vestiu, um modelito que ele usou. O Chico era alma e coração. Nunca era igual. Falava por parábola. Porque não podia falar a verdade. Deixava assim para o tempo trabalhar as sementes no coração das criaturas. Ilustrou o conteúdo dos livros que ele trouxe, que eram livros instrutivos, explicativos, que aprofundavam ou distendiam os conceitos espíritas. Ele precisou interpretar, ou seja, ele viveu. Será que Francisco não fez a mesma coisa com o Evangelho? Porque ele não ficava lá de decoreba, pregando, repetindo textos. Francisco viveu, se entregou, renunciou. O quê? Aos jogos das mentes, ou da mente que calcula, que articula. É um exercício, ele é importante. É uma das áreas de desenvolvimento de evolução. O intelecto. Mas a grande realização é o sentimento. Mas acontece que na área do sentimento também tem jogo, porque nós temos aí as emoções. As emoções. E esse quadro das emoções pode emaranhar uma pessoa por muitos milênios. Quando a gente vai no Evangelho, o que acontecia com Maria de Magdala? Jesus disse para ela, quando ela falou que tinha sede de amor, mas tens bebido em fontes contaminadas. Porque ela fazia jogo. Bonita. Ficou rica graças à sua beleza, à sua inteligência, ao seu charme. Montou um arsenal de possibilidades, com os homens mais poderosos aos seus pés. E aí? Mas ela tinha sede de amor. Porque ela descobriu que não adiantava fazer jogo. O jogo não alimenta. Aí nós temos todos, quase esmagadoramente, todos nós que conhecemos tanto, estudamos tanto, miseráveis no campo íntimo. E muitas vezes ocultando essas misérias. Aí, a gente vai contar uma história, que é exatamente para mostrar como que não é dito, não é movimento externo, mas é uma verdade interna que a gente permite que venha à tona. E que existem muitos caminhos para poder trabalhar isso. A ciência está aí, com a psiquiatria,
com a psicologia, com a psicanálise. E o que a gente vai descobrir? Quando Freud definiu a existência do inconsciente e procurou meios de trabalhar para que esse inconsciente se tornasse consciente, para que a criatura tivesse cura, e que são recursos dessa área mais psicológica, no sentido integral, profundo, ele está trabalhando cientificamente algo que o Evangelho tenta nos dizer. Então, por isso que a gente lembra Maria Dolores, através de Chico Xavier, escrevendo, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, embada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe disse: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me, novamente estou de pé. Sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Retirai-vos, Senhor. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastima unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. Nessa hora em que ela toca o nome de mãe, Judas não suporta. Mãe? Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira. Fui procurar conforto e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou meus conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me o terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E ainda assim, tornou a dama docilante. Por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te. E quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. O que nós observamos nessa história? Que a gente procurou aqui lembrar da lavra mediúnica do Chico, da autoria de Maria Dolores, a falência de um cristão, a derrocada de um cristão. Vamos procurar outras informações sobre Judas e veremos no Boa Nova que Jesus diz que ele foi iludido pelo poder do mundo, pelas cifras do mundo, pelas facilidades do mundo. Não é isso que geralmente acontece? A matéria impressiona mais do que os valores do espírito. Não foi no Barbosa que, dentro de um texto muito bonito, disse que chegaria um tempo que as pessoas teriam vergonha de serem honestas? Realmente isso está caduco. Num tempo de espertalhões, de competições, de vaidades ululantes, de desejos que antes eram inconfessáveis e agora são gritados.
e não mais súditos. Tempo de verdades. O grande problema que nós temos vivido de ausência de fé se prende aos objetivos e ao como. Jesus recebe o moço, um ancião rico, que fala que conhecia a lei. E Jesus pergunta assim: como lês? Como? O grande problema da vida é como. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, a pergunta é de Deus para Adão e Eva que se escondiam depois de um delito: que fazes? E aí? Como? Como eu me porto? Como eu lido? Nós temos tido tantos problemas de relacionamento e isso é saturante na Terra. As pessoas se relacionando entre si, a questão da infidelidade, a questão da insegurança, do medo, da possessividade, dos ciúmes. Por que isso está acontecendo? Porque nós jogamos o tempo inteiro. Jogamos. A gente joga. Por que a gente precisa falar tanto eu te amo para uma pessoa? Porque não ama. Porque quando ama, sente. Sente e sabe deixar isso extravasar por atitudes simples. A gente, por exemplo, pega hoje casais que combinam viver juntos e se alguém sugere que a pessoa vai servir a outra assim: olha, você virou empregado? Você virou mãe? Você virou pai? Como? Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso era amor. Hoje você tem que ficar ouvindo de psicólogo, de pessoas que criticam que você não pode fazer uma comida gostosa para uma pessoa, cheia de amor. Preparar a casa para receber essa pessoa que você ama. Isso virou agora empregada doméstica? Mãe? Mas mãe ama. Por isso mãe serve. Não importa o que a pessoa faça. Outro dia a gente ouviu um grande orador espírita, psicólogo, dizendo que existem relações que a pessoa não merece. E ela não tem que aceitar isso. Porque são relações escravizantes. Pessoas que gritam, respeitam, etc, etc, etc. Aí eu falei assim: olha que bonito, ele falou tudo da psicologia, mas faltou o conteúdo doutrinário. Porque Jesus explicou: não sairás daí quando não pagares o último centavo. Então ele falou muito bonito, é um discurso. Agora, vira para a pessoa e fala assim: desconecta, desvincula. Sabe por que a pessoa não consegue desvincular? Porque ela deve. Enquanto ela não se sentir por dentro, sem culpa, sem remorso, sem dívida, ela não consegue sair. Isso chama-se expiação. Então é muito bonito o discurso. É muito bonito o discurso. Ah, você precisa ser feliz de qualquer jeito. De qualquer jeito não dá para ser feliz. A felicidade é calma. Disse o Espírito amigo. Ela é calma. Porque a felicidade é a paz. Ela é a amarração de todo um processo que se dá entre lutas intestinas. Elas são internas. Por que a gente está falando que a gente não tem sossego? Tem mesmo não. Me conta aqui qual médico tem sossego. Vai passar uma existência inteira sem segurança, sem equilíbrio. Sabe por quê? Porque ele tem o sistema nervoso exposto por canais que são apropriados a receber influências. A única forma dele ganhar alguma estabilidade é ele se trabalhar internamente para se doar, para se transcender. O Chico viveu muitos problemas. A gente não sabe de quem no movimento espírita sofreu mais que o Chico. Mas o Chico aprendeu a amar. E realmente, quando ele se ocupava de alguém, ele ocupava desse alguém. Podia chegar um presidente, se ele estava com a faxineira, era no momento da faxineira, ele não tirava os olhos dela. A gente viu isso muitas vezes. Ele não tirava os olhos dela. Era o momento dela. Nós somos inquietos porque a gente ainda não encontrou nossa identidade. O Judas era inquieto. Todos os discípulos estavam aprendendo. E era natural.
natural que dentro do livre-arbítrio, ou das escolhas de cada um, do movimento de cada um que brota do que cada um tem e que não é igual ao outro, tivessem reações as mais diversas. A de Judas foi essa. Não havia determinismo naquilo que Judas fez, porque seria uma crueldade. A negação de Pedro não era um determinismo. Jesus, quando faz a profecia, me negará 3 vezes antes que o galo cante, Jesus leu a alma dele, porque Jesus é o governador do planeta. Ele governa bilhões de seres. E conhece, segundo o Chico, conhece cada um pelo nome. O Chico um dia disse assim: Jesus conhece cada um de nós pelo nome. A gente não está falando que ele fala do nome dessa encarnação. Ele estava querendo dizer que conhece gente em especial, na individualidade. Cada um. E é claro que conhece. Porque se nós estamos vivendo num campo vibratório que segura essa terra funcionando, fazendo brotar vida de todo jeito, embora a gente queira destruí-lo e a gente não consegue, ela se recria. Esse campo vibratório se chama a vibração de Jesus. É um campo vibratório em que nós vivemos. Como os espíritos sugeriram na obra de André Luiz. Ele traz isso. Vivemos em Deus como os peixes e as plantas dos oceanos. Se Deus é o Criador e o universo está nele, é emanação dele, e tem uma natureza eterna por isso mesmo, embora de expressões mutantes, nós temos o pensamento crístico a serviço de Deus na Terra, criando um condicionamento específico. Porque Deus, Honório ensinava com muita propriedade, não faz. Quem faz são os Espíritos. Deus cria. Deus é o Criador. E os Espíritos fazem. E aí nós começamos a entender que há gradação de entendimento. Mas se nós chegamos numa fase que a gente está esperando regeneração, regeneração é a convalescência. O indivíduo passou por cirurgia, foi detonado, tomou lá radiação, fez de tudo, está estropiado, mas está dando sinais de recuperação. Aí ele vai para um lugar tranquilo, se alimentar, tudo básico, tudo simples, sem muito incômodo, para se recuperar. Isso é regeneração. Regeneração é ver que o planeta foi detonado durante milênios e a gente agora vai dar as mãos assim. Vamos catar o lixo? Vamos reorganizar? Vamos replantar? Vamos nos curar? Vamos nos ajudar mutuamente? Aí nós vamos concordar em fazer isso. Esse é o tom. E só vai ser possível porque o que domina nesse tempo chamado de regeneração é o espírito da solidariedade, que faz nascer a fraternidade. A nossa fraternidade, por enquanto, é ameaçada todo instante. Porque até mesmo dentro de um projeto fraternal, existem egos que gritam e que podem obstaculizar o processo, criar embaraços. Não é? A gente vê isso nas casas espíritas. As pessoas estão trabalhando juntas, de repente, o espinho de um fere a outra. Aí vem o espinho da outra e fere pior. E assim vai. As chamadas desavenças. A gente vê isso muito, o movimento está cheio de desavença. Cheio. Porque os egos estão gritando. E é preciso voltar ao modelo. Allan Kardec teve problema na sociedade por esses estudos espíritas. Porque queriam, em razão da fama, do sucesso, do êxito, queriam centralizar o movimento do mundo ali. Isso está publicado na Revista Espírita. E ele disse no texto: se fizerem isso, eu não estarei mais aqui. Não é esse o projeto. As ideias precisam percorrer o mundo, as artérias do mundo. Foi o que o Chico disse numa entrevista uma vez. Não, eu não acredito que o Espiritismo ou as casas espíritas substituam as religiões. Eu acredito que os princípios espíritas percorram o mundo inteiro, ajudando as pessoas. É isso que eu acredito. E é isso.
Porque espiritismo é essência, não é forma. A forma vai do gosto de. Na Sociedade Parisiense de Kardec, não se discutia religião, estava no estatuto. No primeiro estatuto que ele fez. Porque ali vinha católico, protestante, judeu, muçulmano, ateu, hinduísta, taoísta, qualquer pessoa. Porque aquele material interessava qualquer criatura, em qualquer estágio, vinculado a qualquer religião ou não. Aquilo era fundamento de vida universal. Aí quando a gente pensa em paz, fala assim, espera aí, minha paz é o outro que eu quero para mim, é a outra que não está me atendendo, é meu pai que não fez o que eu queria, é meu filho que não me obedece. Será que é isso? Ou, apesar disso, eu posso compreender. E aí vem um desafio enorme, que é aquilo que Jesus falou assim, a cada dia basta o seu mal, no Evangelho. A ansiedade é um dos males do nosso tempo. E olha, lutar contra a ansiedade é cruel. Porque a ansiedade é a exacerbação do nosso interesse pessoal. Eu estou ansioso pelo dinheiro, estou ansioso pelo trabalho, estou ansioso pela pessoa, estou ansioso pelo amor da pessoa, eu estou ansioso pelo nascimento do bebê. Marta, estás muito afadigada. Quando Maria está certa, ela escolheu a melhor parte. Tem mãe que expulsa o povo de casa porque ela não quer que suja a casa, porque ela limpou a casa. O que é mais importante? O que é mais importante? Nós temos as pessoas que querem ter razão, e uma razão tão questionável. Aliás, esse discurso é tão pobre, mas eu tenho razão, e o coração endurecido. Mas amar não seria mais fácil? Amar não seria mais glorioso? Porque você se submete a isso, mas eu estou construindo. Jesus não veio no mundo como rei. A gente fica muito assustado com a proposta de hoje, quando a gente estuda o Evangelho. Não é que a gente tem, é quando a gente tem a visão do Evangelho. Porque o mundo quer que você seja um guerreiro, que você mate as pessoas, que você combata o tempo inteiro. Eu vou combater se é a pessoa que eu amo. Essa pessoa é muito folgada. Sim. Mas existem razões. Diz o Chico, num dos seus depoimentos, Chico Xavier, que Jesus ensinou que a gente deveria andar 2.000 milhas por pessoa. Ele falou assim, mas tem gente que exige muito mais que 2.000 milhas. E é mentira? E o Chico deixou de caminhar? Não. Ele caminhou muito mais que 2.000 milhas. Com muitas pessoas. Muitas. Os casos são de bastidor. Não podem ser expostos. Existem exemplos. Quantas pessoas estão faturando nas costas do Chico até hoje? Quantas zombam e tentam desfigurar o seu trabalho sério, doutrinário, evangélico? Quantas? Isso percorre o mundo. Ou vocês esquecem que o dado limite virou fiasco? Quanto sensacionalismo em torno de uma figura tão séria que nunca quis amedrontar ninguém. Gente, como que nós construímos paz com arrogância, com competição, nascidos de vaidade, orgulho, egoísmo, presunção? As pessoas mais simples são as mais luminosas. Simplicidade, não é que o Emmanuel tem uma página, essa mensagem percorreu aí, nunca conseguiram achar a fonte, mas foi publicada como de Emmanuel, na época que o Chico estava encarnado, eu escrevi o papel dele. Diz assim, a humildade não está na pessoa que é andrajosa, na tapera em que a pessoa mora, na falta de recursos, de cultura, blá, blá. A humildade está no coração de alguém que, podendo exigir e cobrar,
Apenas abençoe e passa. Hã? Então eu tenho que disputar porque o filho, ou o marido, ou a mulher, ou o amigo, ou não sei o que, está me fazendo de escravo? Não. É um prazer ser. Se a gente não aprender isso, a gente não vive. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz André Luiz. Ele sabe o que está falando. Então eu tenho que ficar no joguinho de competição. A pessoa não me dá o que eu quero, não vou fazer nada para ela. Vingança? É isso? Por que a gente está falando essas coisas? Porque é muito bonito discorrer sobre o nome famoso dos Estados Unidos que provou que a reencarnação existe, que a filosofia espírita está sendo reconhecida pelos anais científicos de não sei onde, e que o filósofo tal trouxe essa ideia. E o dia a dia? E o arroz com feijão? E o pãozinho de cada dia? E o olho no olho da pessoa? Todo mundo morreu na língua, com a cabeça ilustrada e o coração a zero, destruído, sem a menor noção do que fazer na vida. Um monte de desorientados, tumultuando tudo, quando uma só coisa é necessária. Quando Maria se curva diante de Jesus para ouvi-lo, ela estava bebendo. Evangelho pede quietude nas nossas muitas aflições. E a gente começa a pensar, por que eu preciso de tanto? O Chico diz, lá no Abacateiro, o Chico um dia está assim, pois é, porque eu fico pensando, nós lutamos tanto para ter muito dinheiro, e começamos a ter casa na praia, outra no sítio, outra não sei aonde, outra lá no outro país, mas a gente não mora em muitas casas ao mesmo tempo, a gente mora numa casa. A pessoa, às vezes, ela tem direito, mas ela tem, assim, centenas de pares de sapato. A gente só tem 2 pés. O Chico falou isso. Parecia uma coisa tão simplória, mas tudo aquilo que é excesso atormenta. Por isso que a gente entende um Francisco devolvendo a própria roupa do corpo para o pai, que cobrava dele. Porque ele queria não afrontar o pai, mas ele queria se desvestir de qualquer vínculo para começar na pobreza. Que pobreza? Jesus na casa de Lázaro, aquela deliciosa e inesquecível casa de Betânia. Jesus ali entre Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Ele disse assim, os pobres sempre os tendes convosco. Mas para uma criatura ver Jesus, ela tem que entender que é pobre. Por quê? Um teólogo muito culto, muito cheio de ideias, uma pessoa muito ilustrada, uma pessoa muito cheia de recursos, como uma ser rico, vai ter dificuldade de entender Jesus. Porque Jesus não está enganando ninguém. Ele está dizendo que a gente precisa possuir a própria alma. As coisas externas, a gente vive tanto no palácio quanto no orgulho. E bem, se tiver disposição para isso. A gente come o manjar mais disputado do mundo, como come um punhadinho de feijão. Às vezes com farinha, fazendo isso. O povo do interior, que é uma delícia. Com uma boca boa. A mesma estrutura das papilas gustativas que vão decodificar o sabor das coisas, acontece tanto com caviar quanto com um pãozinho simples, até sem manteiga. Quando a pessoa realmente quer comer, quando ela tem vontade de comer, tudo é tão relativo. E hoje tem pesquisa mostrando que comer uma maçã, ou acreditar que você está comendo uma maçã, aciona as mesmas estruturas do cérebro. Ou seja, a gente pensar e acreditar é realizar. É realizar.
E isso nos ajuda muito a entender por que a fé transporta montanhas. Por que transporta? Existem estudos na área psicológica, que mostram que a pessoa fala que quer e nega mentalmente. Ela fala. Por isso que a gente falou assim, tem gente que declara amor o dia inteiro. Ela está querendo se convencer que ela está falando para ela que ela quer amar a pessoa, quer amar. Quando são subterfúgios que existem. A mente é habilidosa em jogos. Então a gente vive um tempo muito mental. Aliás, essa terra é pouco sentimento e muito mental. Ou pega essa expressão periférica, que são as emoções. Vai fazer o jogo, né? Então, muitas vezes uma pessoa fala assim, eu não acredito que você me ama. E ela está certa. Se ela é centrada, ela vai falar assim, para desse discurso, isso não é amor não. E a pessoa chora, porque eu acredito que eu te amo. Não amo mesmo. Na primeira oportunidade, ela vai provar que isso. A pessoa, se a pessoa é centrada, ela lê a vibração. Vibração, gente. E o mundo, apesar de ainda incauto, tateando nessas estruturas, as pessoas sabem, as pessoas sentem. Sentindo, pensando, ages, diz Emmanuel. E aí, ou você compra um karma negativo, ou você se liberta com a sua atitude. É o mecanismo. Mas pensemos, a evolução começou pela sensação. O que a gente tem que trabalhar? O sentir. Quando nós olhamos para uma pessoa com o coração, a gente não se engana. Agora, se começamos a analisá-la intelectualmente, pela forma de vestir, pela forma de falar, sem colocar o coração, a gente se engana. Em razão de quê? Dos sistemas que a gente segue, que a gente compra como se fossem os melhores. Por isso que a gente questiona doutrinariamente certas afirmativas. Você não merece uma pessoa que te maltrata. Mas ela espancou ele tanto. Ou já está aqui, entendendo o que é isso. Tem um tempo. Tudo bem que ela vai fazer uma terapia, né? Para ela se reconhecer. Aí a pessoa está ajudando ela a se descobrir as suas fragilidades. Aí vai chegar um dia que ela vai falar assim, eu estava errado. Eu estava errado. Mas você apanhou tanto. Como você está errado? Porque eu estimulava isso nele. Eureka! Descobriu. Fantasma sabe para quem aparece. Não é curioso? Sabe? A mosca não poliniza flor. E a abelha não vasculha lixo. Não é o ambiente dela. Deu uma ideia? Nós encontramos no universo e atraímos no universo aquilo que é a nossa necessidade essencial. O Emmanuel disse assim no Pensamento e Vida: o lar é o centro essencial dos nossos reflexos. Aí um monte de gente lê aquilo e não entendeu. Que é realmente uma afirmativa científica, de pensamento de escola. O lar reúne aquilo que no passado eu trabalhei. Reflexos são vamos dizer assim, as forças que se instauraram em mim. Porque a mente é muito sensível. Eu vou considerar que o reflexo é quando ela sofre uma marca. Instaurou um reflexo. Gravou. O lar é o centro essencial dos nossos reflexos. O que aconteceu então? A vida formou ali um conjunto e eu nasci. O que a vida fez? Devolveu para mim tudo que eu causei. Então, para
pai, mãe, família, parentela, condição social, abertura, facilidade ou não, educação ou não, é herança irretocável. Por quê? A cada um segundo as próprias obras. Eu nunca vou colher o que eu não mereço. Não tem nada errado. Ah, Wagner, tem muita coisa acidental aí. A outra cisma com o cara. Por que ela cismou? Porque se sentiu atraída. Gravitação, regido por lei de atração. Erra? Não. Então explica por que que lá está aquela boniteza toda, aquela riqueza toda e eu aqui nessa miséria? Isso. Porque você excedeu e precisa aprender de novo na escassez. Desmandou. Se for expiação. Agora, se for processo de aprendizado, a gente tem que aprender no frio e no quente, de noite e de dia. Dualidade. O aprendizado é assim. Não tem nada estranho. Mas a condição é conhecer todas as angulações, porque senão não tem sabedoria. Informação é uma coisa, sabedoria é outra. Porque a gente está num mundo cheio de informação. E ninguém faz nada. Só ilustra a cabeça. E fica discursando. Porque agora todo mundo é filósofo, né? Em rede, então, todo mundo é filósofo, além das mentiras que se contam. Ou se mostram. Mundo de quê? Fantasia. Eu lembro do Arnaldo Rocha, que antes de desencarnar, ele gostava muito de falar assim: ô meu filho, a fantasia está na cabeça do povo. Como ele falava a verdade? A fantasia está na cabeça do povo. E ele falava dos espíritos. A fantasia está na cabeça do povo. E como está? E tentam convencer as pessoas a deixarem o sério pelo duvidoso. Porque hoje é isso. A gente está vendo isso por aí. Então você fica assim. Tem hora que a pessoa questiona o óbvio. Temos que ter cuidado. É um tempo difícil. Porque, na verdade, acontece o que a gente chama de uma obsessão coletiva. De vez em quando isso vem. Sabe quando isso acontece? Quando um grande contingente de espíritos sai das zonas inferiores e vem para a costa. É como se o peso vibratório deles magnetizasse na horizontalidade. O Chico havia previsto isso desde 1950. O Arnaldo me contou. Cidades inteiras, meu filho, descendo para a costa, vindo para a costa. E o Chico falou que a gente ia ver de tudo. Aí vieram os primeiros movimentos, hippies. Aí quando o Arnaldo, lembrando do Chico, o meu filho, quando eu vi aquilo tudo, sexo, droga, rock and roll, liberdade, disso, tudo, sem o menor piso para poder justificar isso, sem o menor preparo para propor isso, aí eu lembrei das cidades desequilibradas que estavam vindo para cá. O Sussurra falou para a gente, descreveu. Como era abertura de transição, o processo tende a agravar. Aí outro dia, o Vinícius vinha fazer palestra aqui. Aí ele pediu para a gente fazer, substituindo ele. Então ele falou assim: Vaquinho, se transição for pior do que isso, eu vou pedir para descer do carro. Porque, olha, gente, tem muita coisa bonita no mundo, mas estão priorizando o lixo. E a gente embarca. Muitas vezes não é. Então, uma só coisa é necessária. Quando a gente pensa em paz, paz é uma construção pessoal, intransferível, indelegável. Então eu vou ficar assim, eu vou ficar muito feliz se o fulano me amar, se o fulano me amar. Poxa! Nos estudos psicológicos, está demonstrado que a pessoa realmente precisa de amor para se estimular. Mas o amor pode vir dela por ela mesma. Aí a gente lembra de Jesus. É impressionante a atualidade do Cristo. Nesse momento em que nós temos estruturas morais capazes de nos balizar uma vida qualitativa, seletiva.
no sentido de procurar o que realmente importa. Então Jesus fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso aprender a me amar. Mas se aprender a me amar é não tolerar o outro? Não. Aprender a amar é quando você fala assim, vai, deixa de ser orgulhoso, serve, meu filho. Quem ganha é você. Não é o outro, não. Você vai agradecer o outro de ter sido instrumento para você servir, à exaustão. Porque você automatizou uma bondade, uma disponibilidade, uma renúncia de si mesmo. Você vai atrás dele no tempo para falar assim, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa com você. Porque quando eu achei que você era um carrasco para mim, você tinha sido o meu melhor instrutor. Aí você pega os romances de Emmanuel. Vai lá nos romances de Emmanuel. A nata da literatura espírita, em termos de romance, no Brasil e no mundo. Porque são históricos, verdadeiros. Ali não é ficção, verdadeiros, comprovadamente. Aí você vai lá ver o heroísmo das criaturas. Aí você vai ver que elas se tornam, depois de iluminadas, santificadas, na renúncia, na humildade, na compreensão, na paciência, na solidariedade, e aí vai. Elas voltam para ajudar os vilões. Porque sem os vilões elas seriam o quê? Estacionadas, paradas no tempo. Mulheres que têm maridos cruéis, ame-os, agradeçam-nos. Homens que têm mulheres terríveis, cultivem-nas como flores sagradas da sua evolução. Companheiros de evolução que sentem espinhos e farpas a todo tempo uns com os outros. Prezem isso. Depura a alma e educa a alma para a eternidade. Para de disputar o que não presta. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Criar sistema divisionista. A gente reclama que as religiões se combatem, mas se a gente combate dentro da religião um ao outro, olha lá como é vestido, olha lá o cabelo, olha lá tá gordo, olha lá tá magro, olha lá tá isso, tá aquilo. Para que tanto isso? Quando uma só coisa é importante e é ela que faz feliz. Se eu não me enxergar, eu não enxergo ninguém. Mas eu não vou me enxergar no ego ou nas capas, nos sistemas. Eu vou me enxergar como alma, como ser essencial, criado por Deus, fadado a amar e por isso mesmo ser amado, porque o amor atrai o amor, ou uma violência atrai violência, como o despeito atrai despeito. Muita gente vive na defensiva, cuidado do corpo, não sei o quê. Quanto mais pensar nisso, mais exposto está. Mas se amar, não tem o que cola. Aí levanta o Chico, um dia lá na Abacateira, a gente estava presente. Ele levanta aquele mundo de gente. Porque acontecia um fenômeno. Eu conhecia as pessoas envolvidas. Tinha um militar que controlava as filas. Participei dessas filas. As filas, para falar com o Chico. E vinha ele escolher, porque tinha tantas pessoas para falar com o Chico. Algumas já estavam agendadas previamente, através de acessos diretos. Tudo isso aconteceu com o Chico Xavier. Ele já idoso, velhinho, e tudo correndo atrás, nas costas dele. E ele, na maior paciência, sabendo de tudo aquilo, foi incapaz de acusar quem fazia isso. E defendia, não, ele me ajuda, não, ele é muito bom, não fala assim dele, ele cuida de mim, ele não sei o quê. Defendendo a pessoa. A grande cabeça que fazia isso. E vinha o militar, que estava em serviço há anos ali, para não dar desordem nas filas, não tem problema. Aí sai uma manchete. Jornalistas pesquisaram e descobriram que, além dos famosos e poderosos que tinham acesso à casa do Chico, já pré-agendava, pagando para poder ter acesso ao Chico. O Chico era só o prestador de serviço. Aí vocês entendem o que é escravização. Ele era só o prestador de serviço. Tem uma fila de gente que veio falar com o senhor. Já estão esperando aí. Você vai atender eles primeiro. Depois tem o pessoal da fila.
E o Chico só atendia. Obedecia. É a mula, como ele falou que é a mulinha mansa que vai obedecer os comandos. Os comandos são da luz? Nem sim. Mas como ele está servindo a Jesus, o que derem para ele, ele faz. Entenderam? Que a gente não tem que ficar escolhendo, é o que Deus põe na porta da gente. Toda potestade vem de Deus. Disse Paulo, eu não tenho que ficar tripudiando com nada. Bateu na minha cabeça, baixa a cabeça e agradeço. Não veio à toa. Aí vinha a filha de fora. Aí tinha escolhido. Aí sai, na época era o Diário da Tarde. Além do estádio do Diário da Tarde, vem na primeira página assim. Há mais do que espírito por trás de Chico Xavier. E mostrando todo o esquema de corrupção que vendiam o Chico à torta e à direita. Aí o Chico, nessa onda de disse-me-disse, de corrupção, de venda dele, para falar com as pessoas, quem pagava era que tinha acesso e tal, o Chico fez a prece, saiu capengando, apoiado pelas doninhas, parou assim no caminho e pensou alto. E disse assim, lama para todo lado. Mas aqui, apontou para a consciência. Ninguém chega. E foi. Ávilos. Nós precisamos aprender a amar. Amar não é jogo sensual, jogo de interesse, jogo de conforto, de vaidade. Amar significa dar conta do que Deus coloca no nosso caminho, com um sorriso, nos lábios e no coração. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Difícil de vencer é o mundo. Esse mundo. A gente fica olhando assim, todo mundo correndo pro meu sentido. Todo mundo vai pro shopping, todo mundo quer comprar, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo assim. A manobra. Isso é obsessão. A pessoa podia estar quietinha, curtindo um velhinho, curtindo uma criança, curtindo uma plantinha, curtindo uma coisa que ela gosta, um livro. Não fica inquieta, eu tenho que ir, tenho que comprar, tenho que fazer. Cena social. É isso. Se for, tem que esgotar o delito. Outro dia apareceu alguém, pra gente terminar. Ah, Wagner, porque agora tem espírita que quer só dinheiro, que quer isso, que quer ser famoso. Blá, blá, blá. Meu bem, enquanto a pessoa tiver essa ilusão, ela tem que esgotar. Aí lembrando da história que eu contei de Judas. Judas não foi impedido por Jesus de fazer o que ele fez. Até o último instante, Jesus se posta, vinha ele com soldados para prender Jesus. O código era um beijo no rosto. Jesus abre os braços quando ele diz assim, aqui vieste, amigo. E Emmanuel comenta, até ao derradeiro instante, Jesus deu oportunidade para Judas de cair em si. Quando que ele caiu em si? Quando ele suicidou. Acabou a ilusão. Jesus não pode, os espíritos superiores não podem tomar de nós as ilusões que salteiam as nossas inteligências, que queremos cultivar a qualquer preço. Vai de cada um. Por isso que a evolução é pessoal e transferível. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Tudo é de Deus. Nós somos servidores. E a gente tem que entender que é um prazer servir. As casas espíritas nos iniciam tarefas para que a gente possa entender que é preciso tirar do nosso tempo, do nosso conforto, do nosso dinheiro, das nossas habilidades, para dar um pouquinho para alguém. Já pensou quando a gente aprende a fazer isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa? Isso é amor. O amor é que salva. O amor é que descansa. E só existe paz no coração de quem verdadeiramente ama. No mais, é muita inquietude, muita instabilidade. Porque a gente não está no lugar definitivo. Só o amor é o lugar definitivo de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada.